O PS perdeu as eleições europeias e o Primeiro-Ministro mudou o tom das suas intervenções. Uma das palavras agora mais usadas por José Sócrates parece ser humildade. O novo tom foi, sobretudo, dominante na entrevista que o Primeiro-Ministro deu esta semana à SIC, o que suscita o comentário de Garcia Pereira. Ora bem, eu escolhi este tema porque, na verdade, nós assistimos a este espetáculo de mágica da apresentação do ar humilde, mas a verdade é que esse ar humilde não se reportou a nenhuma das pessoas e a nenhum dos problemas com que as pessoas hoje estão confrontadas. E a grande questão, as grandes questões que têm de ser colocadas foi ou não foi um erro, por exemplo, ter-se reduzido as pensões de reforma e depois ainda por cima ter feito incidir imposto sobre essas pensões de reforma? Foi ou não foi um erro a forma como se dirigiu o setor das pescas e da agricultura? Foi ou não foi um erro terem-se encerrado a eito hospitais e centros de saúde, privando-se as populações de cuidados de saúde atempados e eficazes? Foi ou não foi um erro ter-se feito uma aposta no apoio às grandes empresas, em particular as estrangeiras, como a Quimonda, apresentadas como o bom capital, em vez de se ter tido uma política de apoio económico, financeiro e até fiscal às pequenas e médias empresas, porque são essas a estrutura fundamental do nosso setor produtivo? Ora, relativamente a estas questões, a verdade é que o Primeiro-Ministro não dá nenhuma resposta. E isso mostra que o que ele está a preparar é, afinal, para continuar a prosseguir relativamente a estas questões essenciais exatamente a mesma política reacionária que seguiu até agora. Que quando ele fala de humildade, na verdade não está a ser sincero? Não, o problema que interessa aí saber é se esta autocrítica que está, esta pseudo-autocrítica que está a ser feita, corresponde à verdade ou não. E, se portanto, é ou não fingida. Essa é a questão que exatamente, e isso implica a resposta a estas questões, que são as questões que têm a ver com os problemas com que os cidadãos portugueses, os nossos jovens, é ou não é verdade? Que foi ou não foi um erro ter-se investido e ter-se apostado num modelo de relações industriais que assenta a sua lógica no trabalho, na pouca incorporação tecnológica, no trabalho baratinho, intensivo e pouco qualificado, fazendo com que, por exemplo, os nossos jovens se vejam esforçados ou a emigrar para conseguir encontrar emprego compatível com as suas qualificações, ou tenham de trabalhar às 10 e às 12 horas por dia, a recibos verdes e, enfim, a 500 euros por mês. A resposta a estas questões é absolutamente vital e é importante denunciar isso, porque a circunstância do Primeiro-Ministro não se definir quanto a isto mostra que, perante o resultado absolutamente desastroso das últimas eleições, e já tendo percebido que, enfim, a maioria absoluta já lá foi, provavelmente a maioria simples nas eleições legislativas também já lá foi, e está neste momento a estender o tapete para procurar, enfim, a eternização e a continuação de uma política de bloco central. Ora, uma política de bloco central tem sido um desastre para o país e as pessoas não se devem deixar iludir, porque se deixam iludir por esta cantiga, vamos ter mais do mesmo e isso seguramente o país não quer mais. Acho que as sondagens são apenas mais um aspecto, mas um aspecto relevante, mas um aspecto das sessões de manipulação da opinião pública em que se transformaram os processos eleitorais em Portugal. Mas diga-me, acha que as sondagens, faço-lhe assim a mesma pergunta que fiz a Dom Félix, acha que esses erros, chamemos assim, são intencionais? Não julgo que isso seja importante. O que é importante é o resultado objetivo que delas decorre. Vamos distinguir aqui os planos. Em primeiro lugar, se de facto há sondagens que falham desta forma fragorosa, há aqui um problema de responsabilidade que tem de ser assumida e que demonstra de facto, uma manipulação grosseira da realidade. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem de ser assumida e tem de ser discutido. E a verdade é que essas sondagens, pelo universo das pessoas que são sondadas, pela forma como as perguntas são feitas, tendem normalmente a eternizar quem está no poder. E, portanto, isso deve ser, de facto, visto, aliás, numa sequência de outras. Quando numa campanha eleitoral não se respeita escrupulosamente o princípio que todas as candidaturas devem ter igualdade de tratamento e igualdade de oportunidade de expressão dos seus pontos de vista, está-se, obviamente, a degradar aquilo que deve ser uma campanha eleitoral, que deve ser uma discussão de ideias. Quando se aceita, por exemplo, e já se está a assistir neste momento a esse jogo perverso e de ilusão, que as eleições legislativas são um processo de escolha de Primeiro-Ministro e como o Primeiro-Ministro, provavelmente os dois partidos mais votados são apenas aqueles dois partidos, ou os 5 do arco do poder, que têm direito a exprimir-se, ou até, e permitam que faça essa referência, até quando chegaram às últimas eleições presidenciais e apesar de haver 6 candidatos, se conseguiu esta proeza notável que foi fazer debates com apenas 5, excluindo o 6º,
que é este pobre mortal que aqui está tudo dito o que é a democracia em matéria de campanha eleitoral e, portanto, também de manipulação da própria opinião pública para a campanha eleitoral. Eu diria que num país onde vigorasse um princípio de responsabilidade, já fiz essa piada uma vez, já fiz uma referência aqui, se num país como a Inglaterra, uma falha de uma previsão meteorológica que manda uma regata para um temporal implica a admissão imediata do responsável do Instituto Meteorológico por uma brincadeira dessas, é evidente num país de responsabilidade. Depois desta verdadeira barraca monumental que se revelaram as previsões das sondagens, deveria merecer um debate a sério sobre o que é que isto é e qual tem sido o papel manipulatório que tem sido desempenhado por essas mesmas sondagens. Já agora, García Pereira escolheu a questão do TGV e a sua suspensão. Pois eu escolhi essa porque julgo que o TGV é uma daquelas prioridades do país, é um daqueles investimentos estratégicos absolutamente fundamentais. Portugal precisa de um grande porto, precisa de um grande aeroporto internacional e precisa, de facto, de ter um TGV, não de passageiros só, mas de passageiros e de mercadorias, não a passar por Madrid, porque isso não interessa rigorosamente nada do ponto de vista do interesse estratégico do país e da Europa, devia fazer de Lisboa e de Sines os dois grandes portos de abastecimento da Europa, mas com um perfil pela Corunha e pela Galiza, permitindo fazer do Porto a grande capital regional da zona da Galiza, e um outro perfil, digamos, pelo percurso normal dos nossos imigrantes, saída da Beira e depois pelo norte de Espanha, Bordeaux, Andaia, etc. Mas esse investimento é um investimento absolutamente vital para os interesses do país. Ora, o que é que nós vemos à saída das eleições e perante o desastre do resultado eleitoral que o Partido Socialista sofreu nestas últimas eleições? Vemos um Primeiro-Ministro a ceder completamente à pressão da direita e a abandonar essa ideia. Ou seja, e dizendo isto de uma forma sintética, nós tínhamos até aqui um Primeiro-Ministro com um caráter mau, negativo, reacionário, em meu entender, e, portanto, nós discordávamos, mas tínhamos um Primeiro-Ministro com caráter. Agora, como oportunisticamente parece-se vantajoso ceder à direita para lançar o tapete para a política de Bloco Central, abandona-se algo que é uma ideia absolutamente fundamental, ou seja, de um Primeiro-Ministro com caráter, embora mau e negativo, passamos a ter um Primeiro-Ministro sem caráter. Não deve ser reeleito por isso mesmo.